Olá, estudantes! Sou a professora Gisele da EJA. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer exercícios sobre todo o assunto abordado no mês anterior. Então, nós estamos falando do solo. E aí, os exercícios hoje vão ser de diferentes usos do solo. Vamos para a nossa aula de exercícios? Número 1. Leia as frases e substitua um asterisco por uma palavra no quadro. Então, o que nós vamos fazer primeiramente aqui? Nós vamos ler as palavras do quadro para depois nós substituirmos cada uma no seu devido local, ok? Então, nós temos aqui agricultura, agricultor ou lavrador, comercial e subsistência. Letra A. O trabalho de preparar o solo, plantar e colher chama-se... Então, qual que é aquele trabalho que você tem toda uma técnica com solo? Como que chama? Nós chamamos de agricultura, que é a parte de manejo com o solo. Então, é a parte de preparar o solo. Então, aqui, ó, nós vamos riscar. Por quê? Porque nós estamos utilizando a agricultura. O trabalho de preparar o solo, plantar e colher, chama-se agricultura. Letra B. A pessoa que trabalha na agricultura chama-se asterisco ou asterisco. Então, a pessoa que ela faz todo esse manejo do solo, que ela exerce esse trabalho de agricultura, ela é o agricultor ou o lavrador. Então, é ela que exerce esse trabalho, que exerce essa função. Letra C. A agricultura asterisco, então tá nomeando aqui uma agricultura, ó. É aquela praticada em pequenas áreas com o objetivo de alimentar o agricultor e sua família. Então, qual que é a agricultura que ela é praticada apenas no intuito de alimentar a sua família e o agricultor? É a agricultura de subsistência. Ela não comercializa os produtos, ela utiliza os produtos apenas para o seu próprio sustento ou sustento da sua família. Agricultura de subsistência. Letra D. A agricultura asterisco, então é outra agricultura aqui, é aquela praticada em grandes áreas com o objetivo de comercializar o que foi colhido. Então, quando nós falamos de comercializar, nós já estamos dando o nome. É uma agricultura, olha, comercial, que é aquela que visa comercializar o que foi colhido. Número 2. Leia e responda. Quais procedimentos são usados para tornar o solo mais produtivo? Antes de realizarmos, o plantio, existe uma preparação do solo, você lembra? Então, ele precisa primeiro de ser arado. E o que é ser arado? É ele ser revolvido, você mexer a terra. Depois, ele precisa ser adubado, que é colocar ali os nutrientes necessários. Depois, ele tem que ser irrigado ou drenado, não é isso? Então, depois desse apanhado e desse relembrar aqui com vocês, nós vamos responder, ó, quais os procedimentos são usados para tornar o solo mais produtivo? Essas técnicas, São essas técnicas: aração, adubação, irrigação ou a drenagem. Letra B. O Brasil dispõe da maior reserva de água doce do planeta, tá? E com uma pequena parte em rios e outra pequena parte subterrânea. Como que são chamadas essas reservas subterrâneas? Vocês lembram?
Então, nós falamos em aulas anteriores que, de acordo com o formato geológico, já que o nosso solo ele funciona como um filtro, camadas são criadas profundas, né, subterrâneas na Terra, aonde essas águas elas são depositadas. E aí elas são chamadas de aquíferos, tá? Aquíferos. Número 3. Aprendemos que a água ela é muito importante, não é isso? Não só para nós, mas para os seres vivos, para o nosso planeta, tá? Porém, a água que nós precisamos, que é a água doce, ela é muito escassa. Agora, nós vamos analisar o gráfico e nós vamos completar. Então, aqui nessa atividade, quer saber qual é o tanto de água doce contida no nosso planeta e qual é o tanto de água salgada. Quando nós falamos de escassez, de escassa, significa que é pouca. E se nós estamos falando de pouca, aqui nesse gráfico de pizza, né, isso é abordado lá na aula de matemática, mas quando nós falamos aqui do gráfico de pizza, o que está acontecendo? Nós temos uma pequena parte aqui, 2,5%, e uma maior parte, 97,5%. Qual é aqui? O que você acha? Que aqui é a água salgada ou que aqui é a água salgada? Se a gente fala de escassez, nós estamos falando de pouca quantidade, então a porcentagem menor é de água doce. Então, aqui, ó, 2,5% é de água doce. E a outra maior parte é de água salgada, que no caso não é uma água apropriada para se consumir. Número 4. Observe a afirmação abaixo e marque a alternativa correta. É a camada da crosta terrestre onde andamos, construímos as cidades e plantamos. Então, qual que é a crosta superficial aonde nós andamos, construímos cidades e plantamos? Será que é a Terra? Letra A. Letra B, hidrosfera. Letra C, solo ou letra D, atmosfera? Nossas aulas, esse mês, está falando de quê que as nossas aulas estão falando? Nós estamos vindo de uma sequência de estudos onde nós falamos do solo, que é a camada superficial da crosta terrestre. Então, aqui nós vamos marcar a letra C, que é o solo. Número 5. O que são barragens de rejeitos? Letra A. São áreas de garimpo de ouro onde há concentração de mercúrio? Letra B. As barragens de rejeitos são construções destinadas ao depósito de resíduos gerados pelo beneficiamento do minério? Ou letra C, são barragens nas quais há depósitos de ouro para beneficiamento. Nós tivemos uma aula onde nós falamos sobre barragens, não é isso? E aí nós falamos que rejeito é uma barragem de minério, então é uma barragem de rejeitos aonde são construções destinadas ao depósito de resíduos gerados pelo beneficiamento de minério, não é ouro não, é minério. Então, aqui a opção é a letra B. Número 6. Em sua opinião, o processo de formação do solo continua ocorrendo nos ambientes? Por quê? Você aí na sua casa lembra qual que é o processo de formação do solo? Você está lembrado? Foi explicado aqui também, então nós vamos relembrar um pouquinho. O que acontece ali? É pego, no caso, a rocha, e aí vem os intempéries do dia a dia, as ações naturais do dia, como chuva,
vento, temporal, o tempo quente. E aí, todos esses processos, eles vão ali agindo sobre a rocha, não é isso? E essa rocha, ela vai se desfazendo cada vez mais em pedacinhos pequenos, até que eles se tornem grãozinhos bem pequenininhos. E aí, depois disso, o vento e a chuva vai misturando esses grãos com matérias orgânicas, que são folhas, né, restos de alimentos, ou até mesmo seres vivos em decomposição, não é isso? E aí, depois disso tudo é misturado, é transformado no solo que a gente conhece. Agora, vamos para a nossa pergunta. Na sua opinião aí de casa, será que esse processo de formação do solo ele continua acontecendo no ambiente? Acabou as rochas do nosso planeta? Não. Parou a ação da chuva, do sol, do vento? Também não. Então, o que acontece? Continua ocorrendo esse processo de formação do solo. Então, vamos ver a nossa resposta. Sim, mas por quê? Pediu para explicar. Pois esse fenômeno, né, da água, a ação do vento, mudanças de temperatura, entre outros, eles continuam a agir sobre as rochas, tá? Existentes. E aí eles continuam desgastando essa rocha, ok? Então esse processo de formação do solo, ele continua sempre acontecendo. Número 7. Qual agente natural possivelmente causou a erosão do solo apresentado na foto abaixo? Então, quais são os agentes naturais? Vento, chuva, calor do sol, não é isso? Quais desses agentes naturais você acredita que possivelmente tenha causado a erosão desse solo? Primeiro, nós precisamos de perceber que aqui nós não temos árvores e nem plantas de raízes profundas. Então, essas raízes, elas são mais superficiais, como a grama aqui, percebe? E aí, nessa foto, nós também podemos perceber que a terra, ela tá molhada, olha. Ela não tá com a coloração mais molhadinha. E aqui também nós podemos perceber que ainda corre um pouco de água aqui. Então, nós deduzimos que o que causou, né, essa erosão da foto aqui, que no caso veio e lavou essa parte da terra, foi a água da chuva. Número 8. Qual é a diferença entre a agricultura orgânica, agricultura familiar e a agricultura comercial? Vamos relembrar um pouquinho? Qual que é a agricultura orgânica? Então, a agricultura orgânica, ela visa ali produtos saudáveis, sem a utilização de nenhum tipo de fertilizante, não é isso? Já a agricultura familiar, ela tem ali uma característica que ela é constituída pelos familiares ou até mesmo por pequenos funcionários da redondeza e que eles abastecem, no caso, os mercados mais próximos da sua casa. Então, eles visam aí um comércio interno, tá? Já a agricultura comercial, ela planta em grande escala e ela visa a exportação, mais voltada para o lucro, tá? Então, como que nós vamos responder essa diferença aqui para você? Vamos ver. A agricultura orgânica, ela oferece produtos saudáveis, priorizando a qualidade do alimento. A agricultura familiar, ela é realizada por pequenos produtores que direcionam suas mercadorias ao atendimento imediato, no caso, atendimento da população. E a agricultura comercial, ela está voltada essencialmente para comercialização em larga escala, que é a monocultura, onde se planta ali um produto numa grande quantidade de terreno. Agora, uma atividade proposta para você aí na sua casa. Você cultiva algum produto agrícola na sua casa?
Então, de acordo com todas as nossas aulas, você tem aí algum tipo de produto agrícola? Você tem uma horta, você tem um pequeno terreno, uma pequena propriedade? Se sim, você vai me responder sim, e você vai escrever qual que é a técnica que você utiliza aí na sua casa, tá? Ou no seu espaço. Caso você não produza, você vai responder aqui o número 2. Escreva o nome dos produtos agrícolas consumidos na sua casa. Quais os tipos de produtos agrícolas que são consumidos aí? Verdura, fruta, legume, grãos. E se você consome, você vai fazer uma lista deles e você vai colocar aí para mim. É no mercado? É no supermercado? É na feira, no seu bairro? Ok? Depois de toda essa atividade realizada, depois de todos esses exercícios, assim se encerra a nossa aula. Para você encontrar essas atividades ou mais atividades, basta acessar a plataforma smedgv.com/aluno. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube SmedGV e acesse as nossas redes sociais, @SmedGV. Um grande abraço e até mais. Tchau!